aí conforme a solicitação dos nossos alunos. Como costumo dizer em sala de aula, existem duas maneiras de fazer o exercício: o jeito simples e o jeito complicado. O jeito complicado vocês já viram que não deu muito certo, né? Alguns ficaram com dúvidas, não conseguiram resolver o exercício. Bom, qual que é a minha ideia aqui de fazer esse segundo vídeo sobre a mesma situação? É falar de um detalhezinho que se a gente fizer lá no início, vai melhorar o nosso rendimento, o tempo e a velocidade aí, tá, de resolução do exercício. Tudo bem? Bom, é o seguinte, essa atividade, onde que ela se encontra, galera? Essa atividade aí, para quem tá tá viajando aí pelo YouTube aí, ou pelos vídeos, aí eu recebi esse vídeo, essa atividade, ela contém lá no caderno do aluno, dos alunos aqui do estado de São Paulo. Ela é a atividade número 10 da página 14, tá? Qual que é o assunto lá dessa atividade? É o termo geral da progressão aritmética, ou da PA. Bom, para quem não conhece aí, nós temos uma forma, o termo geral da progressão aritmética. Eu não gosto muito de trabalhar com forma, não. Eu gosto que os alunos vão desenvolvendo cada fórmula aí de acordo com o exercício. Mas enfim, na apostila lá em questão a gente consegue resolver com essa fórmula aqui. Bom, ela existe toda uma legenda aí, e eu acredito que vocês, alunos, podem dar uma olhadinha e conferir lá no caderno. Isso aí está no caderninho de vocês, beleza? O nosso AN aí, qualquer valor ou qualquer posição, falando um pouquinho rápido aí, mas é porque toda essa situação, eu imagino que vocês já têm no caderno, já estão tentando fazer o exercício aí, tudo bem? Lembrando aqui, eu não sou youtuber, sou professor da rede estadual de São Paulo, sou professor de matemática da escola Oswaldo Gomes, não sou youtuber, estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar os meus alunos aí nessa situação que está um pouco difícil aí de quarentena, né? Estou tentando ajudar de certa forma. Bom, então voltando aí, o nosso AN é qualquer valor ou qualquer posição. O A1, primeira posição ou valor da mesma, tá? Porque eu estou falando da sequência numérica, tá, galerinha? Então o N na nossa fórmula indica a posição ou quantidade, né? O número de termos, tá? Toda vez que você vê o N, lembra, é posição, tá? E o nosso R é a razão ou o padrão, ok? Então, continuando aí. Bom, a questão que surgiu muitas dúvidas foi essa questão aqui, ó. É uma questão adaptada, tá, do Enem de 2016. Aquela que fala assim, ó: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo que o resultado mostrado no gráfico. Vamos lá, suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Vejamos aí então. Então imagina que se essa sequência for prolongada pelos próximos meses, esse racionamento. Vamos analisar o gráfico. Bom, eu sempre costumo dizer para os alunos aí que o texto, a situação, é tudo confete. A gente precisa focar no texto e verificar o que eu preciso, qual que é a informação que eu tenho que absorver daquele texto lá. Bom, olhar o gráfico, olha para o gráfico está falando sobre os recursos hídricos, mas a importância está aqui no gráfico. Então vamos analisar o gráfico, está falando que o nível do reservatório foi monitorado, que suponha que a tendência linear observada se prolongue, tá? Então vamos falar do consumo do gráfico. Então o gráfico está mostrando, ó, porcentagem em relação à capacidade máxima desse reservatório, aqui no eixo Y e na vertical, e na horizontal aqui embaixo está relacionando a outra grandeza que é o mês. Então nós temos duas grandezas aqui. A primeira grandeza é a porcentagem de relação da capacidade máxima aí do nível reservatório e os meses aqui embaixo. Bom, olhando logo de cara aqui, o que a gente percebe aqui, ó? Que no número 1 aqui, ó, no primeiro elemento aqui, ó, do nosso gráfico no eixo horizontal, quando eu tenho o número 1, eu tenho um pontinho lá no 30%. O que significa isso? Quando eu comecei a medição, estava 30% do volume da capacidade do reservatório. Só que quando a gente passa para olhar aí os próximos meses, quando chega lá no número 6, o nível do reservatório está no 10%. Então o que aconteceu aí? Houve uma variação. Vamos lá, galera. Houve uma variação de quantos por cento? Ó, do 30 até o 10. Houve uma variação de 20%. Tá, mas esses 20% ao longo de quanto tempo? É isso que nós precisamos analisar. E aí eu vi várias mensagens lá no Google Classe de Aula, no Classroom,
de alunos que estavam errando na razão, e aí o exercício estava ficando errado, não estava conseguindo chegar numa conta muito doida, com números muito quebrados. É o seguinte, galera, prestem atenção. Olha só, a maioria dos alunos estavam colocando aqui, ó, que são 6 meses, mas na verdade não são 6 meses. Veja bem, nós temos aqui o número 1 aqui, ó, no início, e aqui o número 6. Se você analisar a diferença do 1 até o 6, eu tenho 5 unidades, ou seja, são 5 meses, ó. 1 mês, 2, 3, 4, 5. Então, veja bem, entenda o seguinte, que do 30% até os 10%, houve uma variação de 20% dessa capacidade do reservatório. Em quanto tempo? Em 5 meses. Então, eu tenho aí uma proporção de 20% para 5 meses. E aí, eu encontro uma razão. Bom, para nós entendermos aí, vamos voltar lá um pouquinho lá, acelerado como sempre, né? Vamos voltar lá um pouquinho. Bom, se eu tenho uma razão de 20% do reservatório, que esse reservatório está esvaziando, 20%, está perdendo da sua capacidade, 20% a cada 5 meses, né? Eu tenho aí uma razão. E aí nós lembramos o que é uma razão. Uma razão nada mais é que a divisão entre os dois números. E outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, essa razão vai ser positiva ou vai ser negativa? Basta eu olhar para o gráfico e verificar que o gráfico está decrescente. Se está decrescente, isso significa que a nossa razão ela vai ser negativa, ok? Agora vamos lá, vamos para a pergunta, que é a coisa mais importante no exercício. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo aproximado para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Opa! Então aqui eu tenho uma pergunta, eu quero saber aonde ou qual é o tempo aproximado para que o reservatório atinja o nível 0 da sua capacidade. E aí? Vamos dar uma olhadinha? Bom, eu fiz essa forma aqui, eu espero que ajude vocês. Bom, é o seguinte, galera, coloquei aqui a forma, aqui a caderno do aluno, atividade 10, página 14. Aí nós temos lá, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Isso aqui já tem que estar na cabeça de vocês, decorado, porque vocês já viram isso aqui várias vezes, certo? Em sala de aula, né? Então, assim, vamos dar uma olhadinha no que nós queremos saber. Primeiro, eu tenho que substituir as informações do exercício. Se eu olhar lá no gráfico, nós sabemos que o A1 é o primeiro número da sequência. E quem é o primeiro número da sequência? Bom, aí eu vou ter que precisar olhar lá no gráfico, caramba. Vamos olhar lá no gráfico, caramba. Olha, dá uma olhadinha, ó, galerinha, ó. Primeiro número da sequência lá, ó, 30%. Então o meu A1 vai ser o 30. Repare o seguinte, ó, no lugar do A1, coloquei o 30 aqui. Legal? Eu não tenho um valor do N. Por quê? O N representa o número de meses até o nível ser 0. Isso eu não tenho ainda, mas nós vamos achar. Legal? Bom, outra questão que eu não tenho ainda é o seguinte, ó. Quem vai ser o meu AN? Quem vai ser o valor? Quem eu estou procurando? Eu quero saber o nível desejado. Meu AN é o 0. Qual que é o nível desejado lá? Eu quero saber quando que o nível vai chegar a 0. Então ele é o AN. Porque ele aí está aqui, ó, na nossa resposta, tá vendo? Ele está sozinho. Ó, eu quero saber quando isso aqui vai dar 0. Então, o meu AN vai ser igual a 0. Substituindo isso aqui na fórmula, fica assim, ó. AN igual a 0, A1 igual a 30. E aí, no lugar do N eu vou manter ele. Legal? Só que e a razão, professor? Num outro vídeo que eu comentei com vocês, esse é o jeito simples e o jeito complicado. Esse aqui é o jeito mais simples, eu aconselho sempre fazer isso. Eu tenho uma razão aqui, ó. A razão não era de 20% da capacidade por 5 meses? Ela perdia 20% da sua capacidade a cada 5 meses. Bom, o que eu aconselho a vocês? Faz a divisão aqui, ó. 20 dividido para 5 dá 4. Então eu tenho uma razão de menos 4. E aí eu vou trabalhar com um número sem fração. E aí fica tranquilo resolver essa questão. Ou não? Vamos ver se fica tranquilo. Olha só, nessa linha aqui, o que eu fiz, ó? Como eu tenho o menos 4 aqui, não esquece que ele está multiplicando. Olha na fórmula lá. Então o menos 4 tem que multiplicar o N e também tem que multiplicar o menos 1. E aí como é que fica? Copio a primeira parte, organização no exercício é tudo. Lembra que eu falo? Organiza. Aqui embaixo, ó, 4 vezes o N. 4 vezes o N, 4N. Não sei o valor do N. Então vai ficar 4 multiplicado pelo N.
E 4 vezes 1, professor? 4 vezes 1, pô, 4 vezes 1 é 4, menos com menos, mais, olha o sinalzinho de mais aí, não pode esquecer a regrinha de sinal. Legal? Bom, aí eu fiquei só com isso daqui, né, ó, porque agora eu posso juntar o que tem número e o que tem letra. Veja bem, eu só tenho só o 4N sozinho, eu posso juntar esse 30 com esse 4, 30 mais 4, eu tenho 34. Mas ainda não cheguei no valor, eu vou trocar os termos semelhantes. Veja bem, para quem perdeu a ideia aí, ó, repare o seguinte, esse menos 4 tá aqui, eu vou passar ele para o lado de lá. Se ele está negativo, vai vir para lá como? Positivo, isso aí. Dá até para ouvir a voz de vocês daqui. Eu tenho 4N igual a 34. Se o 4 está multiplicando, ele vai passar na operação contrária. Qual que é a operação contrária da multiplicação? É a divisão. Então, eu coloquei aqui, ó, está multiplicando, passou dividindo. Lembrando, uma fração é uma divisão. Portanto, eu tenho que o N é 34 dividido para 4. Então, eu tenho que o N é igual a 8,5. Quem era o nosso N? O nosso N era o número de meses. Então, a nossa resposta a esse será: o tempo mínimo para que o reservatório atinja o número zero será de 8 meses e meio. Legal? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Até a próxima.